Amém, glória a Deus. A palavra de hoje tá uma bênção. Eu preparei ela com antecedência, a semana inteira preparando uma palavra para vocês. E aí quando foi hoje, minha filha me acordou 5 horas da manhã, 5 e pouquinho. Quando foi hoje de manhã, a palavra já estava pronta, o Senhor falou, muda tudo. E a palavra de hoje é para você. Se você está aqui, é porque é para você. Porque Deus deu uma palavra nova, fresca, título novo. Nada se repete. A palavra que eu preparei não é. É a palavra que o Senhor preparou para essa noite, para você. Então, se você está aqui, a palavra não é para... Ai, fulano era para ouvir isso. Não, era para você. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero ver se vocês identificam o personagem que eu vou falar hoje. O personagem bíblico que eu vou compartilhar com vocês hoje é um personagem que eu gosto muito, é um dos meus favoritos da palavra de Deus. E ele é um personagem que sofreu durante a história dele uma reviravolta. Alguém consegue dar um palpite de quem você acha que seja o personagem da Bíblia que viveu uma reviravolta na história? Gente! José! Acertaram! Glória a Deus! Hoje nós vamos falar sobre José. E eu queria te convidar a prestar atenção, porque o Senhor tem uma palavra para você. E o tema da palavra de hoje tem a ver com a forma como Deus deu essa palavra, porque é o Deus do de repente. Fala comigo, o Deus do de repente. Quantos acreditam que o Deus do de repente está aqui hoje? Meu Deus, eu acredito. Eu acredito que o Deus do de repente não vai te despedir da mesma forma. Eu quero te convidar a ler comigo Gênesis 41, 14. Que diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa, fala comigo, depressa, do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. De novo. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Meu Deus do céu. Gênesis 37, 1. Não precisa transmitir, pode ser. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Próximo. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então José tinha algumas características desde pequeno. José era um homem que pastoreava. José já era pastor. José já estava ocupado. Segunda coisa, José ajudava. José era um homem que ajudava. Ele pastoreava, ajudava. E terceira coisa, vai falar que ele contava ao pai a fama dos irmãos. Então José era um homem leal. Essas características foram características que saltaram quando eu estava lendo esse versículo. A lealdade de José. E eu queria que vocês prestassem atenção nas características. Eu queria que você prestasse atenção no homem que é o José, porque é sobre ele que o Senhor quer que eu fale com vocês nessa noite. No capítulo 37, versículo 5, vai dizer que José teve um sonho. A história de José é uma história muito grande, tem muitos pequenos detalhes, muitos grandes detalhes. E eu quero te convidar a ler detalhadamente em casa, Gênesis 37 em diante. Eu quero que você leia em casa, porque aqui eu vou pincelar em alguns trechos, em alguns versículos, para tentar te passar tudo que eu preciso passar nessa noite. Tentar não, a gente vai conseguir em nome de Jesus. Gênesis 37, 5. Que José, gente? José não tem livro na Bíblia. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, José já era odiado, mas quando ele contou o sonho, eles passaram a odiar ainda mais. No versículo 9 vai dizer que ele teve outro sonho e ele contou de novo.
Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. E eles tiveram a interpretação que o sol, a lua era o pai e a mãe, e as 11 estrelas eram seus 11 irmãos. E ali ele já, se você puder passar para o próximo. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhe e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Então, muitas das vezes o Senhor nos dá sonhos. O Senhor nos dá sonhos, o Senhor ministra algo no seu coração e a gente quer compartilhar. Eu não sou contra a gente compartilhar os nossos sonhos. Eu definitivamente não acho que tem gente que fala, a inveja tem sono leve. Eu não acho. Eu acho que tudo vai te empurrar para o teu propósito. E a gente vai ver isso na história de José. Mas quando ele fala, o que as pessoas falam? Ah, o sonhador. Hoje, o que o Senhor falou muito claramente ao meu coração é que muitos de vocês começaram um ano até com uma certa expectativa, com certos sonhos da parte de Deus. Mas tem gente que quando fica sabendo que você tem um sonho específico, ah, o sonhador, ah, tadinho. Ele acredita que isso vai acontecer mesmo com ele. Ah, não acredito. Quem que teve esse sonho? Como assim você foi sonhar isso? Só que as pessoas não entendem que esse sonho não nasceu do seu coração simplesmente. O que está no seu coração foi gerado pelo próprio Deus. O próprio Deus fez José sonhar. O sonho não era de José simplesmente. O sonho foi uma revelação de Deus para José. Ei, o que Deus está dizendo para você? Que o Senhor ministra a vontade dEle para você. O Senhor ministra os planos que Ele tem para você. E você fala, ah, quem sou eu? Como assim vai todo mundo se curvar diante de mim? Foi o sonho que Deus deu. Pergunta para Deus, resolve com Deus, o problema é de Deus. Foi Deus que gerou sonhos em você. Eu quero te convidar a manter a chama acesa dos sonhos que Deus gerou no seu coração. Fala para você mesmo, eu vou manter acesa a chama dos projetos de Deus no meu coração. Em nome de Jesus. O Senhor colocou sonhos dentro de você, projetos do coração dele para o seu coração. Mas por alguma razão você se deixou levar pelo que as pessoas diziam. Por alguma razão você acha que eles entendem mais do que você, que eles são os especialistas. Deixa eu te falar, Deus não se preocupa com especialista. Deus não está nem aí. Deus chama na verdade o improvável. Porque o improvável não vai se preocupar com estatística, com probabilidade. O improvável ele só pega e faz. O pastor Samuel esteve aqui, ele falou algo da parte de Deus para mim, para o pastor Nicolas. Ele falou, o Senhor gosta de vocês, porque vocês, quando ouvem a voz de Deus, vocês só obedecem e vão do jeito que dá. Deus está procurando pessoas que vão do jeito que dá. Pessoas que só estão preocupadas em obedecer, em seguir o que Deus já falou que era para você. Quantos o Senhor vai encontrar aqui nessa noite? Glória a Deus. Quem gerou esse sonho em você foi Deus. Quem gerou esse sonho em você foi Deus. Ultimamente a gente vê muitas pessoas colocando as suas vidas no Instagram. E eu me posiciono nas redes sociais. Muita gente pensa assim, você não deveria postar tanto. Familiares, todo mundo pensa assim, não posta tanto que se você postar vai dar errado. Mas também dá errado para quem não posta, dá ou não dá? Tem gente que não posta nada. As coisas estão tudo bem para vocês? Não, dá errado para todo mundo, para quem posta, para quem não posta. A diferença é que quem posta está influenciando. A diferença é que quem posta está representando o reino. Ou deveria estar. Deveria estar posicionado. Eu acredito que todo cristão deveria ser um influenciador. Deveria. Porque tem muita gente ruim abrindo a boca na internet, Deus está esperando você abrir a tua. E aí na internet tem gente que bota lá,
Deu tudo errado pra mim no meu casamento. Homem não presta. E aí você vai ler comentário, todo mundo falando assim, anotado, não casar. Esses dias eu tava vendo um post de uma mulher que ela botou que perdeu muito cabelo na gestação, teve filho, perdeu o cabelo. O corpo dela ficou completamente transformado. Tá passando pelo puerpério. Muitas mulheres vivem em fases diferentes, mas eu vi muitas mulheres comentando, anotado, nunca engravidar. Anotado, não ser mãe, não ter filhos. Gente, que vida medíocre. Que vida medíocre que vai basear a sua vida, vai pautar no que deu errado no outro. É uma exceção. É uma exceção. Ela pegou o caso que é uma exceção e falou, eu não vou ter filhos. Meu Deus, às vezes o sonho para ela era que ela formasse uma família. E ela pega o que deu errado para alguém. Se eu fosse basear minha vida, tudo que deu errado para os outros, eu não ia fazer nada. Já parou para pensar nisso? Quando eu ia casar, não casa não. Pelo amor de Deus. Homem é tudo igual. Quantos já ouviram isso, gente? Quantos já ouviram testemunhos negativos a respeito do casamento? Eu me lembro que quando eu namorava Nicolas, o pastor Nicolas, ele sempre levava flores para mim. E tinha algumas pessoas da minha família que falavam assim, eu sei que ele está levando flores, mas espera ele noivar com você. Que aí você vai ver que a flor vai parar de chegar. Espera, é só você esperar. Aí eu noivei. Continuei ganhando flor e ela falava assim, não, mas espera casar. Casou, já era. Casou, não tem mais jeito. Aí eu casei. Aí ela falava assim, você vai ver, primeiro ano, pior que tem. Aí a flor chegou no primeiro ano. Aí a pessoa ficava só adiando o que ela falava para ver se uma hora se cumpria. E foi o segundo ano, se prepara que é terrível. Se prepara que o segundo ano... Aí eu falei, então tá bom. Aí o segundo ano tinha lá a flor também. Aí o terceiro ano, o quarto... mas o 5 é garantido. E ela ficava sempre adiando a projeção dela. Porque deu errado para ela, deu errado para você, minha filha. Eu sou filha de Deus. Você precisa falar assim, ei, deu errado para você. Mas o que Deus prometeu para mim não vai dar errado porque eu sou filho de Deus. Eu não vivo baseado na tua opinião, na estatística. Eu não vivo baseado nem na realidade, na ótica natural, não. Eu vivo baseado no que o meu pai fala. E se o meu pai falou que é pra ser, é pra ser. Se o meu pai falou que vai dar certo, onde deu errado pra todo mundo. Nesse ponto aqui, todo mundo que abriu, fechou. Mas com você vai dar certo. Com você vai prosperar, ainda vai ter franquia. Ei, eu sou filha de um Deus que faz coisa grande. Eu sou filha do Deus do de repente. Mas 7 anos a crise chega. Eu tô casada há 8. Gente, se você for parar para pautar a tua vida na terra, já era. Você precisa pautar a sua vida no Rei dos Reis, no especialista dos especialistas. Você precisa pautar os seus sonhos nos sonhos de Deus. E eu quero te dar 3 lições para você que deseja viver o de repente de Deus, baseado na história de José. 3 lições para você viver o de repente de Deus. Primeira lição: pare de interromper os sonhos que Deus gerou em você por ouvir vozes erradas. Amém? O Senhor coloca projetos no seu coração e você começa a dar ouvidos às pessoas erradas. E elas começam a minar aquilo que o Senhor já fez gerar no seu coração, aquilo que o Senhor queria germinar no seu coração. Então, primeira coisa que eu queria que você aprendesse com José: pare de ouvir a opinião das pessoas. Não é porque deu errado com alguém que vai dar errado com você. Amém? Amém. Se Deus falou, se apegue. Se Deus te deu uma promessa, se apegue. Sabe aquele esporte que você segura a bola assim e sai correndo? Beisebol? É beisebol? Futebol americano, tudo a ver. Eu não sei, mas beisebol não é assim não, gente. Na minha cabeça veio beisebol. Tá, nada a ver. Aquele esporte que você pega a bola, agarra e vem um monte de gente pra cima de você e você vai batendo em todo mundo, que tem uns caras que tem um ombrão assim. É tipo isso que Deus quer que você faça com a promessa dele. Deus quer que você se apegue e fale assim: ninguém vai arrancar de mim. Ninguém vai tirar o que Deus fez nascer em mim. Mas não tem, é maior que
que eu não tô nem aí. Tem um Deus que é maior que você. Tem um Deus que é maior que as circunstâncias. Agarra, meu irmão. Deus te fez uma promessa, ela é tua. Vai pra cima. Deus está só esperando você avançar. Mas você tá só paradinho assim, eu não vou não. Tem muita gente vindo. Vai pra cima. Deus está querendo filhos ousados. José recebeu uma promessa, recebeu uma túnica e ele foi pra cima. Mesmo indo contra a correnteza. No versículo 20, capítulo 37, versículo 20, os irmãos dele falam para ele: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Tem gente que sabe que o teu sonho é maior do que aquilo que você imagina. Deixa eu tentar explicar melhor. Nem você consegue entender o tamanho do seu sonho. Mas aquela amiga invejosa entendeu. Entendeu? A pessoa do teu lado já entendeu que o que Deus te deu é grande. Mas nem você. Você está assim, o que Deus me deu. Tá todo mundo de olho no que Deus te deu. Só você que fica se apequenando. Só você que fica se diminuindo. O que Deus te deu é grande. Todo mundo reconhece. Todo mundo reconhece. Dá para ver quando você está carregando uma túnica diferente. Dá para ver quando você é um filho de Deus diferente. Tem sempre alguém de olho no seu sonho. É por isso que você precisa parar de murmurar. Parar de reclamar do teu marido, mulher. Tem sempre alguém de olho no teu sonho. Parar de reclamar da tua mulher. Tem sempre alguém de olho no teu sonho. Parar de reclamar do seu trabalho. Tem gente orando por um. Parar de reclamar do teu filho. Tem gente que está querendo engravidar. Para de reclamar. Ou você vai esperar com que os devoradores venham tentar matar você, matar os seus sonhos, para você perceber que o que você carrega é grande. No versículo 23, eles arrancaram a túnica de José. Nem José talvez reparava que ele carregava algo diferente. Mas a primeira coisa que eles fizeram com quem ele queria matar era arrancar aquilo que era de diferente nele. Primeira coisa, quando eles viram José, eles arrancaram a túnica colorida que o pai dele deu, para marcar que ele era um filho diferente. As pessoas vão tentar arrancar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Às vezes pode ser até o diabo, mas às vezes podem ser pessoas. Ou às vezes você mesmo se comparando. Não deixe nada arrancar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Pode arrancar a túnica, pode arrancar tudo. Está aqui dentro. Está aqui dentro. O que Deus colocou em você, comece a regar nessa noite. Comece a regar. No versículo 26, eles tiveram a ideia de vendê-lo. Ao invés de matar José. Eles tiveram a ideia de vender José. E no 28, eles venderam José para onde? Para o Egito. Pode parecer que eles estavam acabando com José, enterrando José, mas eles estavam empurrando José para o propósito dele. José foi parar no Egito. Quem tenta destruir os seus sonhos está te empurrando para mais perto do que Deus preparou para você. Para mais perto, às vezes você pensa assim, essa pessoa no meu trabalho está me prejudicando. Não está. Não está. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera. Tudo coopera. Mas é porque isso aqui pegaram o meu lugar. Não pegaram não. É porque tudo coopera para quem foi chamado, para quem ama. Se você ama Deus, se você foi chamado segundo o propósito dele, meu irmão, pegou o teu lugar, não era para você, foi livramento. Tudo coopera. No original, tudo significa tudo. Se tirar alguma coisa, deixa de ser tudo, meu irmão. Mas é porque isso aqui não foi Deus. Isso aqui eu me atrasei nesse dia. Não se atrasou, não. Tudo coopera. Primeira lição, pare de interromper os sonhos que Deus gerou para ouvir a vozes erradas. Segunda lição, faça
tudo com excelência. José era aquele homem que ele fazia tudo com excelência. Seja o melhor. Isso ainda faz parte da segunda lição. Seja o melhor e reclame menos. Se você estiver anotando, tudo isso é a segunda lição. Faça tudo com excelência. Seja um melhor e reclame menos. Quando você olha para a história de José, Gênesis 39, 2, diz que o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio, Potifar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Tem noção? José era um homem de excelência. José foi vendido, nessa hora ele podia estar reclamando. Senhor, como que você me faz sonhar e agora eu sou vendido pelos meus irmãos? Como que você me faz sonhar? Eles ridicularizam dos meus sonhos, eles me desprezam e eu sou vendido. Presta atenção aqui comigo. Nessa hora provavelmente a gente iria reclamar. Mas José, ao invés de reclamar, ele foi fazer o quê? Ele foi administrar o que lhe foi confiado com excelência. Eu queria que todo cristão carregasse isso no coração. Todo cristão deveria fazer tudo com excelência. Porque isso é representar bem o reino. Gênesis 39, 2, 4. Acho que é o 6, na verdade. No 6 diz: assim deixou Potifar aos cuidados de José tudo o que ele tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Presta atenção. Potifar, ele deixou José administrar tudo. José acabou de chegar e ele deixou José administrar tudo. José era ou não era um bom administrador? Era ou não era alguém que fazia tudo com excelência? Era ou não era um homem que representava bem o reino? Será que você é um cristão que tem representado bem o reino no seu trabalho? Será que as pessoas conseguem ver Jesus nas suas atitudes? Na forma como você administra a sua vida? José era um homem de excelência, era um bom administrador. José liderava. Você é um bom mordomo do que o Senhor tem confiado a você? O Senhor fez arder em mim essa mensagem. Você tem sido um bom mordomo? Todo cristão precisa ser um bom mordomo do que foi confiado. O Senhor te confiou uma família, seja um bom mordomo da sua família. O Senhor te confiou um casamento, seja um bom mordomo da sua esposa. Seja um bom mordomo daquilo que o Senhor confiou na sua mão. O Senhor te confiou, parece que é pequeno. Ah, mas é só isso aqui que Deus... Faz com excelência para você ver o que Deus faz só com isso daqui. Faz com excelência. Deus está esperando ver. A palavra de Deus diz que quem é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito, meu irmão. Mas a verdade é que a gente não consegue ser bom mordomo com pouco. Sabe por que você fala assim? Ah, isso aqui? Ah, isso aqui, eu preciso de coisa maior. Não, Deus está esperando você ser fiel no pequenininho, no pouquinho. Deus está esperando você ir atrás do que parece ser pequeno. Seja um bom mordomo. Um bom mordomo representa bem o reino de Deus. José contou o seu sonho. José foi ridicularizado. Foi vendido. Ele não reclamou. Em vez disso, José trabalhou. Quando a gente começa a ver que está tudo dando errado, a gente quer murmurar. E a gente quer o quê? Senhor, pelo amor de Deus, envia escape, envia socorro. José não estava nem aí. José não era o crente mimimi. José, ele foi para cima e ele foi trabalhar e ele foi ser um bom administrador. O de repente de Deus não chega para quem está desocupado. Eu nunca vi o de repente de Deus chegar para o desocupado.
Eu nunca vi o de repente de Deus chegar para o reclamão. Se a pessoa está reclamando muito, repara que vai ficar naquela estação ali, ó. Até aprender que se ela reparar, tem coisa para fazer. Deus está só esperando você agir. O de repente de Deus não chega para quem está parado. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Tem o próximo. Eu não pedi, mas o próximo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu tenho esse versículo anotado na geladeira lá de casa. A gente ia para onde a gente botava esse versículo. Esse versículo tem que estar no nosso coração, porque a gente não serve a homem. Faça tudo, qualquer coisa que eu vou fazer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Não olha para quem você está fazendo, não, porque às vezes a pessoa não vai nem merecer. José era essa pessoa, José fazia tudo com excelência, como que para Deus. Eu trabalhava num lugar uma vez, e tinha uma das chefes, a gente não... Como é que eu posso dizer? Sabe que tem um leve atrito? Nada da minha parte, mas sabe quando você vê que a pessoa não vai muito com você? E aí teve um dia que ela me chamou na sala dela e ela falou: Larissa, eu vou ter uma oportunidade para você. Eu era formada em administração e eu estava esperando uma promoção. E aí ela falou: tem uma oportunidade para você. E essa oportunidade vai ser muito boa para a sua área. Eu preciso que você amanhã venha bem arrumada, porque a gente vai ter uma conferência aqui. Você vai estar comigo nessa conferência. Essa conferência vai ser ótima para a sua promoção. Então vem amanhã, chega cedo, que amanhã eu vou estar aqui te esperando. Era num outro lugar, na verdade, sem ser um lugar onde a gente trabalhava. E aí eu fui. No dia seguinte, me arrumei com a roupa que eu não ia nem trabalhar. Sabe quando você bota assim, o dia da promoção. E quando eu cheguei lá, sentei, ela falou assim: pode servir o café. Sabe quando você está toda arrumada? E eu falei: meu Deus, na minha cabeça, eu não sei nem fazer café. Eu era recém-casada. E ela falou assim: no final, todo mundo vai ter que tomar café e você vai lá fazer o café. Você não vai ficar aqui dentro assistindo. Só que quando ela me chamou, parecia o quê? Parecia que eu ia assistir o congresso. Ela falou: vai lá fazer o café. Eu falei: meu Deus, quantas pessoas tem aqui? Eu mal faço café em casa para 2. Eu vou fazer para 70. Meu Deus do céu. Arrumei a máquina de fazer café. Máquina não, que foi naquele negócio para coar, né? Mas arrumei a garrafa térmica. Fiz tudo correndo. Fiz tudo improvisado. E aí eu montei a mesa. E eu falei assim: meu Deus. Café, ela pediu café. O congresso está rolando, o café já está pronto. Mas eu vou servir só café? Eu vou lá embaixo comprar um bolo. E aí eu me lembro que eu fui, desci, comprei 2 bolos. E montei a mesa. E eu fui na outra sala, pedi uma toalha de mesa. E eu falei: bolo, café, tá faltando uma flor. Vou descer e vou comprar uma flor. Aí eu desci, comprei uma flor amarela linda e botei na mesa. E eu fiz o meu melhor, porque meu salário, meu irmão, era pouquinho, acho que a flor foi embora. Meu salário comprou a flor. Mas eu dei o meu melhor. Ela pediu o café, mas eu fiz o meu melhor, porque eu não estava servindo ela. Eu entendi que aquela promoção não era ela que ia me dar. Você precisa entender que às vezes o Senhor vai te convidar, vai te confiar oportunidades. Oportunidade que às vezes você pensa assim: o humilhado será exaltado. O versículo não fala isso. O versículo diz: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Você precisa entender que às vezes você tem oportunidades embrulhadas de problema. Vai fazer o café, você podia fazer assim: café? Eu não vou fazer café para você não. Eu não dei só café para ela, eu dei o bolo, eu dei a flor, eu dei tudo. E não para ela. Ela não me agradeceu porque não foi para ela que eu fiz. Você precisa entender que quando você faz com excelência, você não faz para homem. Pode estar escondidinho, o pessoal ali da produção, ninguém vê. Mas se você soubesse como que eles fazem esse culto acontecer. Eles não estão servindo homens, eles estão servindo a Deus.
Às vezes o Senhor vai te confiar algo que parece pequeno, parece escondido, parece que ninguém está vendo. Mas faz com excelência para você ver o que Deus faz. Faz com excelência para você ver o que acontece com quem é fiel no pouco. Deixa eu me achar. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Vocês estão pegando isso? Porque essa palavra é para a sua semana, é para o seu trabalho. É para quando você chegar em casa, a forma como você vai tratar os seus. Amém? José liderava sendo escravo e governava sem título. Existem muitas pessoas que estão esperando ter o título para agir como. Eu estou esperando ser promovido para agir como quem foi promovido. Eu estou esperando ser o líder para agir como líder. Não, meu irmão. Tem muito líder que age como não é líder, como quem não é. E tem muita gente que não é nada, mas você vê, tem escondido um líder aí dentro. Tem gente que está escondidinho, mas você sabe assim, tem líder aí dentro escondido. Só precisa se soltar, só precisa avançar, só precisa seguir. Você precisa entender que você já é. Quando nós fomos consagrados a pastores, o pastor André Valadão, ele falou uma frase que eu não esqueço. Ele falou, nós não estamos consagrando a pastores para depois eles serem pastores. Nós estamos reconhecendo que eles já são. Você precisa entender quem você já é. Viva como quem você já é. Se você sabe que Deus tem uma promessa para você, Deus tem um propósito para você, haja como quem já é. Haja como quem já lidera. Lidere a sua própria vida. Às vezes a gente fica olhando muito para a vida do outro, o que está acontecendo na vida do outro. Meu irmão, Deus está esperando você liderar a sua própria vida. Fala com o outro assim que está do lado, lidera a própria vida. Agora fala para você mesmo, vou liderar a minha própria vida. E falar para o outro é sempre mais fácil, né? Mas antes de falar com você, essa palavra falou comigo. Agora, mesmo José fazendo a primeira lição, não ouvindo vozes erradas, dando corda para o sonho que Deus tinha dado a ele, fazendo tudo com excelência, o pior aconteceu. Mesmo José fazendo tudo certo, Gênesis 39:10 diz que, e aconteceu que, assim, embora ela insistisse com José, aqui fala que José estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar cobiçava José. E ela dava em cima de José. E José sempre resistia e fugia dela. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. E aqui vai a terceira lição. Ser fiel quando ninguém está vendo. E dizer não para uma vida de pecado. A terceira lição que eu quero que você aprenda com José, para viver o de repente de Deus, é ser fiel quando ninguém está vendo. E dizer não para uma vida de pecado. A palavra de Deus diz que quando a mulher de Potifar deu em cima dele, não tinha ninguém. Ninguém ia ficar sabendo. Quando você está lá no seu celular, é só você no quarto, ou só você no banheiro, é só você. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo, e o de repente de Deus chega para quem Deus vê e se agrada. Será que você está esperando o de repente de Deus da forma certa? Porque José não tinha ninguém olhando, mas a palavra de Deus diz que ela insistia diariamente, ou seja, foram várias vezes recusando. Tem gente que consegue recusar só na primeira. Ele recusou várias vezes e depois ele evitava ficar perto dela. José, ele fugia da aparência do mal. Quantos aqui têm fugido da aparência do mal? Quantos aqui têm um coração que teme ao Senhor? Um coração que percebe o Senhor. Temer ao Senhor é praticamente você perceber que o Senhor está ali. O Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor está com você. Em todo momento, em todo tempo. E José tinha esse entendimento. José era fiel quando ninguém estava vendo. A fidelidade é uma característica das pessoas que serão honradas com o de repente de Deus. Eu digo honrada porque o de repente de Deus é honra. Quando o de repente de Deus chega para você, é tão de repente, é tanta bênção, que chega a ser honra, é muita honra. O de repente de Deus para José foi muita honra, mas ele precisou ser fiel.
39, versículo 9, José diz assim, aqui no final: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José falou isso para a mulher de Potifar. Como que eu vou cometer algo tão perverso e vou pecar contra Deus? Quantos aqui têm esse entendimento de temor ao Senhor? O entendimento de vida santa? Muitos de nós queremos viver as bênçãos de Deus, mas não queremos nos parecer com Deus. Fala comigo: Deus é santo. Deus é santo. E você precisa ser santo para se parecer com Deus. José foi santo. José viveu fiel. Ele foi fiel. E mesmo assim, a esposa de Potifar, ela acusou que ele tinha abusado dela. Ela acusou dele. Ele saiu correndo. Ela ficou com as roupas dele na mão e mesmo ele tendo fugido, ela acusou para Potifar que ele tinha abusado dela. Meu Deus, José, que tinha sido ridicularizado, que tinha sido vendido, agora estava sendo acusado injustamente. Presta atenção nisso. Você pode pensar assim: meu Deus, eu recebi uma promessa de Deus, mas parece que está tudo dando errado. A vida do crente não é fácil não, meu irmão. Ele foi fiel e ele foi acusado injustamente. José foi lançado na prisão e esse era o cenário ideal para murmurar se ele não tivesse murmurado antes. Mas ele fez tudo certo e foi preso. Na prisão, resumidamente, na prisão, José revelou o sonho de 2 homens. Mesmo que você já conheça essa história, eu quero que você preste atenção. José revelou o sonho de 2 homens. E um dos sonhos ele falou: você vai voltar, o chefe dos copeiros, ele falou: você vai voltar a servir o faraó. Mas quando você voltar, sair dessa prisão e voltar daqui a 3 dias, se lembra de mim e fala com o faraó a meu respeito. Então você vai sair da prisão, mas quando você sair, se lembre de mim. E a palavra vai dizer que aquele chefe dos copeiros saiu 3 dias depois, exatamente como o sonho que ele tinha revelado, e se esqueceu de José. Então na história de José, presta atenção: toda vez que você acha que vai acontecer algo bom, meu Deus, os planos se frustram. E às vezes na nossa vida é assim. Você fala: Senhor, agora que virou 2026, que eu achei que eu ia entrar naquela porta, a porta fecha. Agora que eu achei que eu ia, não vou. Agora que eu achei que era a minha vez e não foi. Eu achei que era essa pessoa e não era. Você começa a falar: Deus, o que está acontecendo? Você me prometeu, mas parece que está tudo caminhando contrário. Parece que nada está encaixando com a promessa que o Senhor tem para mim. Eu fui preso injustamente, agora eu fui esquecido. Um sonhador, ridicularizado, vendido, caluniado, preso e esquecido. Agora fala comigo: até que de repente. Fala mais alto: até que de repente. Quem vive o de repente de Deus não fala assim não. Tem que falar mais alto. Até que de repente. Meu Deus, agora sim. Até que de repente Faraó tem um sonho. E a palavra de Deus diz que ele chamou todos os magos, todos os sábios, e ninguém sabia interpretar. E quando o Faraó teve um sonho, aí então o chefe dos copeiros se lembrou de José, que tinha revelado o sonho dele. E ele falou: eu conheço alguém que está lá na prisão. Eu conheço alguém que é capaz de revelar os seus sonhos. Ah, o de repente de Deus. O de repente de Deus chega quando algumas mesas se lembram de você na hora certa. Você acha que, não, tá todo mundo me esquecendo. Não é agora não. Poxa, mais uma vez não vai ser a minha vez. Não, na hora certa o Senhor vai soprar teu nome. É na hora certa que o Senhor vai mencionar teu nome na mesa. Eu sei que todo mundo já fica assim: esse negócio de mesa, mas é na mesa. É com as pessoas certas, não porque depende de pessoas, mas porque o próprio Deus faz soprar teu nome. Amém?
de repente, aí agora entra aquele versículo que a gente começou. 41:14 diz: de repente, o faraó mandou chamar José e foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. De repente, meu Deus, eu não sei se você está ciente do que está acontecendo aqui na história de José. Quando aqui fala depressa, significa de repente, significa apressadamente, significa do nada. Tem gente que olha para a sua história e fala assim: meu Deus, de repente, do nada. Não, não é do nada. A gente está vendo aqui tudo que José passou. A gente está vendo tudo que ele viveu. A gente está vendo todos os sofrimentos. Mas quem olha de fora fala assim: nossa, o faraó mandou chamar depressa. É, depressa. Para você foi depressa, mas para ele, ó. O Deus do de repente constrói em você quem Ele quer que você seja. Faraó contou o sonho para José. A palavra de Deus vai dizer que Faraó contou o sonho, José revelou o sonho. E José revelou que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E ele falou: levanta um homem para cuidar da tua terra. E aí Faraó fala assim para José. Gênesis 41:39 diz: disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Acho que você precisa levantar para ouvir isso. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Você terá o comando do meu palácio, José, você que foi fiel. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei menor do que você. E o faraó prosseguiu, porque não é pouca coisa, não acaba por aqui não. Eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito, José. Sabe o lugar que você foi vendido? Sabe o lugar que seus irmãos te venderam para diminuir o teu sonho, José? Eu coloco toda essa terra na tua mão. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo com José. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo, e colocou no dedo de José e mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho, abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Quando você persiste num sonho que Deus te deu, quando você se apega ao que Deus falou, esquece o que os outros estão falando, quando você é fiel, quando você vive uma vida de lealdade ao Senhor, o Senhor cumpre as suas promessas. E antes o que poucas pessoas queriam enterrar, agora todo mundo é obrigado a ver. Agora todo mundo é obrigado a ver que o Senhor te colocou num lugar alto. O Senhor é um Deus que faz grandes coisas. Preste atenção comigo. Eu não sei que vida você estava vivendo até aqui. Eu não sei que vida você estava vivendo até aqui. Mas José, ele recebeu um sonho. Às vezes você tem um sonho de Deus, carrega um sonho de Deus, e você até tem se agarrado, se apegado a esse sonho com todas as suas forças, mas você está enfraquecendo. Você se esquece quem te fez a promessa. José era um sonhador. Ele foi vendido. Ele foi ridicularizado. José foi preso, caluniado. José foi esquecido. Não importa a sua história, meu irmão. Ah, porque meus pais não me queriam. Deus te queria. Ah, mas é porque eu sou órfão. Ah, mas é porque me abandonaram. Ei, Deus te fez assim. Deus tem o controle da sua história.
Deus não perdeu as pontas. Ah, não, porque isso eu não estava contando com isso. Não, meu irmão. Deus está te empurrando para o teu propósito. Deus está te empurrando para o propósito que Ele tem para você. Um homem que foi esquecido, preso injustamente. Presta atenção. Sabe o que significa o de repente de Deus? O de repente de Deus, ele acontece em um dia. Para o de repente de Deus acontecer, ele só precisa de um dia, que pode ser hoje. Porque em um dia, presta atenção no que José viveu. Em um dia, o homem que foi preso saiu da prisão. No mesmo dia, ele pisou no palácio. No mesmo dia, o Senhor deu autoridade. Ele revelou o sonho do faraó. No mesmo dia, o Senhor deu autoridade. No mesmo dia, o Senhor mudou a história dele. No mesmo dia, o Deus do de repente transformou, mudou a história de José, mudou a história da geração de José. Deus só precisa de um dia. O Deus do de repente está aqui hoje. O Deus do de repente pode mudar a sua história hoje. Não é amanhã. Você pode ter vivido a sua história inteira como José viveu, mas Deus só precisa de um dia para colocar um anel no teu dedo, para te dar vestes novas. O Senhor só precisa de um dia. Cante isso comigo. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor. Eu posso não ver o amanhã, mas cante isso ao Senhor. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração e repetir comigo a oração que pode mudar a sua história. Eu quero te convidar a repetir isso comigo em alta voz. Senhor Jesus, eu quero viver o teu de repente. Eu quero viver, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como meu único como meu único e suficiente Salvador. suficiente Salvador. Muda a minha história. Muda a minha história. E eu, que me afastei dos seus caminhos, Me afastei dos seus arrependido, arrependido. quero voltar. Quero voltar. Me aceita de volta, Aceita Jesus. de volta. Em nome de Jesus. Ei, você aí no seu lugar que fez essa oração de todo o seu coração, eu quero te convidar a levantar a sua mão mais alto que você puder quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Você que fez essa oração, entregando a sua vida para o Deus do de repente, fica de mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus, é muita gente. Glória a Deus. Ei, você que levantou a sua mão, pega as suas coisas e corre aqui na frente. Deixa eu orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança Pode vir, sai do seu lugar. O Deus do de repente quer mudar a sua história hoje. olhos vão ver acontecer. Tem mais gente. Isso aqui não é um alto qualquer.
Eles estão confessando diante dos homens. E quando você confessa diante dos homens, a palavra de Deus diz que o Senhor te confessa diante do Pai. Então, se você ouviu Deus falar com você nessa noite, se você quer que a sua história seja transformada pelo grande eu sou, pelo Deus Todo-Poderoso, Deus do de repente, sai do seu lugar e corre aqui na frente. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Estende suas mãos para cá, vamos orar por cada vida que está aqui na frente. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque Tua palavra encontrou morada nos corações aqui essa noite, Pai. Obrigado porque essa noite vidas se rendem ao Senhor, Pai. A Tua palavra diz que todos que creram no Seu nome e aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, lança o pecado dos Teus filhos no mar do esquecimento, Pai. Perdoa os pecados de cada um aqui, Senhor. Escreve o Teu nome, o nome de cada um deles, Pai, no livro da vida, com o sangue do Cordeiro, para que nunca se apague. Dê a eles uma nova identidade, Senhor. Dá a eles um novo destino, uma nova história, Pai. Que não seja mais como era antes, mas que a partir de hoje seja uma nova vida contigo. Ah, Senhor, dá a eles a alegria da Tua salvação. Que eles possam viver, Pai, novidade de vida. Ah, que eles sejam feitos novas criaturas no Senhor, Pai. Eles não estão entregando a vida para uma religião, para uma igreja, para um pastor, para um ministério, mas estão entregando a vida para o Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem o poder de nos dar a vida eterna. Pai, que eles possam desfrutar da Tua alegria, da alegria da vida eterna e viver essa novidade de vida a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para cá, vocês que estão aqui na frente. A palavra do Senhor diz que num momento como esse tem uma grande festa acontecendo no céu. Os anjos celebram nesse momento por conta da sua decisão. E assim como os céus estão em festa, nós aqui também celebramos. A gente vai contar até 3 e no 3 você vai virar. Vai ver sua nova família fazendo uma festa linda para você. Em nome de Jesus. Vamos junto, Lagoinha! Pode virar, seja bem-vindo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.